Olá, hoje eu quero conversar com vocês um pouco a respeito de vidas transformadas. Hoje em dia é bem fácil nós conseguirmos fazer algumas transformações estéticas quando a gente não está satisfeito com alguma coisa que a gente enxerga no espelho. O campo da ciência na área da cirurgia plástica e da estética, né, avançou muito. E hoje em dia, obviamente, não tem mais a necessidade de fazer grandes procedimentos estéticos cirúrgicos, né? Hoje em dia se consegue ir numa clínica de estética, um procedimento ambulatorial, rápido, no mesmo dia, fazer tudo que a gente precisa, melhorar alguma coisa da nossa aparência que a gente não gosta, alguma ruga, alguma expressão, e de tarde mesmo já volta para casa e já faz seu descanso e em pouco tempo está recuperado. Então é muito simples hoje em dia a gente melhorar a nossa aparência estética. Isso também levando em consideração que no campo da cosmética, né, se avançou muito por causa do produtos de maquiagem e coisas, né, que tu pode estar usando para fazer uma bela de uma maquiagem. Quem é que não se deparou na internet já com algum tutorial, né, de um antes e um depois que foi tão bem maquiado, tão bem feita a maquiagem que a gente às vezes até tem dificuldade de reconhecer a pessoa, né? Mas nós também temos a opção de estar fazendo um corte no cabelo, botando uma cor diferente no cabelo, né? Reparando raízes, alguma coisa assim, que as mulheres principalmente estão acostumadas a fazer, né? Ou trocar uma roupa também é uma forma de fazer a gente se sentir bem, né? É uma mudança que nos traz um prazer, que nos traz uma alegria, a gente se sente bem fazendo isso. Não só as mulheres, mas os homens também, hoje em dia estão investindo bastante na questão da aparência externa, né? Então a gente consegue mudar um pouco o nosso visual, fazendo essas pequenas transformações. Mas, obviamente, não é desse tipo de transformação que eu quero conversar com vocês. Eu quero conversar com vocês a respeito daquela transformação de mente, alma e espírito. E essa transformação, a única pessoa que pode fazer é Cristo, né? Jesus Cristo é aquele que é especialista em transformar vidas. E se a gente for olhar ao longo do Novo Testamento, muitas pessoas tiveram suas vidas muito impactadas por terem estado na presença de Cristo. Foram totalmente transformadas e tiveram uma mudança radical no seu estilo de vida. A gente tem vários exemplos para citar, como, por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, né, seria apedrejada, seria morta, porque essa era a pena na época das mulheres que eram pegas em adultério, elas eram apedrejadas até a morte. E no momento em que levam ela diante de Cristo, depois de conversar com as pessoas, de falar com as pessoas ali, o que ele faz? Ele diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, eu imagino aquela mulher, naquele instante, que estava à beira da morte e recebe uma nova vida, uma vida tocada por Cristo, uma vida transformada por Cristo, por causa do seu amor. E eu imagino como ela deve ter ficado depois desse encontro impactante com Cristo. Se nós formos nos lembrar também da mulher samaritana no poço de água, foi num horário completamente inadequado, impróprio, o sol do meio-dia, buscar água muito quente, mas chegando lá ela encontra quem? Encontra Cristo. Jesus estava no poço e pede água para ela. E no meio da conversa, quem lhe oferece água é Cristo. A água que tira toda a sede, né? A água que traz vida e vida em abundância, como ele mesmo fala. Quem beber desta água jamais terá sede. E ela também tem a vida ali transformada pelas palavras de Cristo, por aquele momento, por aquele encontro com Cristo, e sai dali radiante,
contando a todos a respeito de Jesus e o que ele fez na vida dela, testemunhando desse encontro transformador. Nós também podemos nos lembrar do apóstolo Mateus, né, que foi um dos 12. Mateus era um cobrador de impostos e as pessoas não gostavam muito dele por causa disso, né? Mas quando Jesus Cristo simplesmente olha para ele e diz: vem, segue-me, ele não teve dúvidas. Ele largou tudo o que ele tinha e foi atrás de Cristo. E teve também a sua vida transformada e impactada. A história conta isso, a palavra diz isso. E se nós formos falar também de Maria, irmã de Marta e Lázaro, também era amiga de Cristo, também teve a sua vida impactada pelo Mestre, como ela chamava o Mestre. Tanto que ela se sentia tão amada por Cristo que ela deu uma demonstração muito forte, que as pessoas ficaram impressionadas com a expressão do amor, com uma maneira como ela demonstrou amor por ele, quando ela derrama perfume, e naquela época era muito caro, muitas vezes as pessoas guardavam isso para uma situação de necessidade, era quase que uma aposentadoria, alguma coisa assim, as pessoas tinham isso como uma herança muitas vezes, né? Guardavam porque era muito precioso, era muito caro, e ela faz o quê? Ela derrama aquele perfume todo sobre os pés de Cristo e seca com os cabelos. Todos ficaram impressionados com ela. Mas imagina o tamanho daquilo que Cristo fez por ela, como ela se sentia pelo que Cristo fez por ela. Então, ela não tinha outra coisa. A única coisa que ela podia expressar o amor dela foi daquela maneira. E Cristo, com certeza, amou ela muito mais do que ela amou a Cristo. Também teve a sua vida impactada por Cristo. Se nós formos falar também do endemoniado Gerazeno, que teve a vida atormentada por anos, porque tinha uma legião de demônios que o atormentavam. E quando ele encontrou Cristo, Cristo liberta ele desse sofrimento todo, dessas dores, desse desconforto de viver escondido, de não ser aceito. Cristo liberta ele. E ele, na mesma hora, faz o quê? Quero ir contigo. E Cristo diz: não, volta para tua casa, volta para tua família, fica com os teus. E ele faz isso. Depois de viver anos longe da sua família, ele volta para sua família e naquele momento passa a testemunhar tudo que Cristo fez na vida dele. São histórias fortes quando nós pensamos nessas situações todas, né? E óbvio que, citando todos esses exemplos, eu não posso deixar de falar de Saulo. Saulo também era um perseguidor de cristãos. Perseguidor. Ele perseguia e matava os cristãos. Aqueles que falavam de Jesus, aqueles que contavam essas histórias de Jesus e diziam as maravilhas que ele fez na vida de cada um deles. Saulo perseguia essas pessoas. E todos conhecem a história, ou se não conhecem, no caminho para a cidade de Damasco, onde ele ia perseguir mais cristãos, o que acontece? Ali Cristo também, através de uma forte luz, se revela a ele. E ele cai no chão cego, e quando ele volta a ver, quando ele volta a enxergar, ele muda radicalmente o estilo de vida dele, pelo toque, pela maneira como Cristo tocou ele, como Cristo atingiu a vida dele. E a partir daquele momento, aquele perseguidor de cristãos passa a ser um dos maiores proclamadores de Jesus Cristo. Os apóstolos também estavam naquela época, mas os apóstolos tinham andado com Cristo. Saulo não. E ele também troca o seu nome, ele deixa de ser Saulo para ser Paulo. E nós sabemos que Paulo é um dos maiores apóstolos de Cristo, como ele mesmo se intitulou, e ao longo do Novo Testamento ele fala muitas vezes da vida que ele teve transformada por causa de Cristo. Tanto que em 2 Coríntios 5,17 ele diz: se alguém está em Cristo é nova criatura, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura.
E ele experimentou isso, ser uma nova criatura a partir daquilo que Cristo fez na vida dele. Mas eu queria ressaltar alguns pontos a respeito desse encontro com Cristo, desse momento em que hoje nós podemos ter também, não só no Novo Testamento, na época de Cristo. Nós hoje podemos ter esse encontro com Cristo. E alguns pontos que eu quero ressaltar é que no momento em que a gente se encontra com Cristo, a gente se reconecta a Deus. Em Isaías 59:2 diz que o nosso pecado nos separa de Deus, causando um abismo entre nós e Deus. E esse abismo é restaurado, né, a partir da morte de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele religou, ele conectou, ele criou uma ponte de novo entre nós e Deus. Hoje nós não vivemos mais separados de Deus por causa de Cristo. Nós podemos estar de novo na presença santa do nosso Deus e Pai, porque Cristo morreu na cruz por nós. O nosso pecado foi lavado pelo sangue de Cristo na cruz. E assim nós estamos novamente ligados a Deus. Então, Cristo também faz essa ligação, essa ponte, transforma as nossas vidas, uma vida separada de Deus para uma vida ligada a Deus novamente. Quando nós temos o nosso pecado perdoado, as nossas culpas são perdoadas, nossos medos, as nossas ansiedades são levadas embora a partir do momento em que experimentamos essa vida plena e abundante que Cristo nos traz. Aquela mesma água que saciou a mulher samaritana, água em abundância, vida em abundância, essa é a água de vida, nós também podemos experimentar abundantemente, porque temos o nosso pecado perdoado, porque Cristo morreu na cruz por nós. Então nós temos a nossa vida de uma maneira muito forte impactada pelas atitudes de Cristo. Isso nos traz muita paz nesse momento em que nós temos os nossos pecados perdoados, em que nós temos a nossa culpa carregada na cruz. Agora nós somos preenchidos pelo amor de Cristo, e isso nos traz paz. Esse amor nos enche de alegria, pois sabemos que agora não estamos mais separados do nosso Pai, do nosso Deus. Nós estamos conectados de novo. Cristo é o nosso passaporte para a vida eterna, né? Nós temos vida eterna porque Cristo entrou na nossa vida. A partir do momento em que Cristo entra na nossa vida, que nós aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus, que nós reconhecemos como verdadeiro esse sacrifício de Cristo na cruz e aceitamos esse sacrifício, nós temos o nosso pecado perdoado e a partir desse momento nós recebemos a vida eterna. Então Cristo é o nosso passaporte para a vida eterna. Essa nossa vida aqui terrena, cheia de dor e sofrimento e angústia, deixará de existir e nós estaremos no céu, na presença do Deus vivo, uma vida eterna. Então nós podemos também dizer que as coisas antigas já passaram, né? Nós não vamos mais viver esse sofrimento. Isso não vai mais existir. Assim como hoje nós sabemos que o nosso pecado é perdoado, que as coisas erradas que nós fizemos são perdoadas, elas já passaram, elas não fazem mais parte da nossa vida, porque Cristo nos perdoou. Assim também na vida eterna, toda essa dor, esse sofrimento e essa angústia, muitas vezes pessoas com depressão, tristezas, esse mundo tenebroso que nós vivemos hoje, isso tudo vai passar. Nós temos a vida eterna garantida por causa de Cristo. Então, no momento em que Ele passa pelas nossas vidas, no momento em que nós somos perdoados e aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a garantia da vida eterna. E a gratidão por se saber perdoado, de ter a certeza da vida eterna, inevitavelmente gera em nós um estilo de vida diferente. Porque no momento em que eu sei que eu sou amada por Cristo e que eu fui amada por Cristo de tal forma que Ele morreu na cruz por mim, no momento em que eu sei que eu sou especial, eu sou uma pessoa especial, Deus me fez especial. E o pecado que me separava dele agora não me separa mais, porque Cristo fez essa ligação novamente através da cruz. Então,
esta gratidão que eu tenho de me saber salva, de me saber amada, gera em mim um novo estilo de vida. Gera em cada um de nós um novo estilo de vida. Assim como gerou naquelas pessoas que eu citei, a mulher adúltera, a mulher samaritana, Mateus, o endemoniado, Saulo, eles todos também foram impactados e transformados. E nesse momento, aquela gratidão de se saber amado por Cristo, de se saber amado por Deus, de se saber que teria vida eterna e vida em abundância, gerou um novo estilo de vida. E isso também acontece em nós. Nós também podemos ter um novo estilo de vida a partir do momento em que nos sabemos amados por Deus, nos sabemos salvos e perdoados por Cristo. E esse novo estilo de vida, as pessoas que estão à nossa volta precisam perceber. Elas precisam saber que algo diferente aconteceu em nós, que algo diferente existe em nós. Nós temos um modo de viver diferente, uma alegria diferente, o bom perfume, né? Então, no momento em que as pessoas conseguem enxergar isso, esse estilo de vida diferente, a gente pode testemunhar, assim como todos aqueles que eu citei saíram, depois do encontro com Cristo, saíram dali para testemunhar, para falar das maravilhas que estavam vivendo a partir desse relacionamento com Cristo, nós também podemos fazer isso. Nós podemos e devemos fazer isso. Falar às pessoas de quanto Deus é real. Falar às pessoas do quanto Deus é presente, do quanto Deus nos ama, do quanto Cristo fez por nós na cruz e da vida eterna que nós temos a esperança. Nós já podemos viver hoje aqui flashes da eternidade, no momento em que nós temos esse relacionamento íntimo e direto com Cristo, com Deus. Porque certamente estaremos lá falando com o Pai cara a cara, cantando, louvando. Então nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes, que nós somos especiais, mas que isso aconteceu só, única e exclusivamente, a partir do momento em que Cristo entrou na nossa vida, em que Cristo perdoa os nossos pecados, em que nós aceitamos esse sacrifício de Cristo na cruz. E a partir desse momento, nós temos a nossa vida transformada. Nós temos a nossa vida mudada radicalmente. E a gente consegue fazer isso também através da leitura da palavra. No momento em que nós temos intimidade com o nosso Deus, nós conhecemos o propósito dele para a nossa vida. Nós conhecemos o que ele deseja para nós. Nós conhecemos o caráter de Cristo através da leitura da palavra. E com isso nós podemos imprimir em nós o caráter de Cristo. Se Cristo fez assim, nós podemos fazer também. Se Cristo amou o próximo, nós podemos amar também. Se Cristo deu a outra face, nós podemos dar a outra face. Se Cristo nos perdoou, nós podemos perdoar os outros. E a partir desse momento, então, que a gente começa a impactar também, através do nosso estilo de vida, a vida das outras pessoas. E quando elas te perguntarem por que tu é assim, porque, apesar de tanta tribulação, de tanta dor e sofrimento, o teu rosto expressa alegria e paz. Então tu vai dizer, porque Cristo mudou o meu viver. Então, como é que nós chegamos na intimidade com Deus? Que eu gosto muito de enfatizar. Através da leitura da palavra, através da oração e através desse relacionamento íntimo com Deus. Então nós podemos, a partir desse momento, com a intimidade que nós temos com o nosso Pai, também mostrar para as pessoas que é possível que elas possam ter essa intimidade com Deus. Então nós precisamos transbordar o amor de Cristo para que esse amor alcance outras pessoas. E esse estilo de vida é o que agrada a Deus, é o que agrada a Cristo. E as coisas todas se fazem novas. Como diz o versículo de 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, você está pronto para essa mudança? Se você ainda não fez? Você já começou essa mudança?
Você precisa mudar ainda algumas coisas no seu estilo de vida para que as pessoas consigam perceber a diferença? Aquelas mudanças que escancaram para as pessoas, que deixam claro para as pessoas o que Cristo fez por ti, a tua alegria, a tua paz de espírito, o teu amor pelo próximo. Que Deus possa nos fortalecer, que Deus possa impactar as nossas vidas de forma que a gente tenha não só a nossa vida transformada, mas que a gente possa também, através da nossa intimidade com Deus, do nosso relacionamento com Deus, mostrar para as outras pessoas que é possível. Sim, é possível amar o próximo e transformar a vida das pessoas através do nosso estilo de vida. Que todos nós possamos ter um estilo de vida conforme o caráter de Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós.